Se você trouxe sua Bíblia, abra em 1 Coríntios capítulo 15. Irmãos, quantos irmãos nós temos aqui? Amém. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Anda para o seu brother aí, está firme? Por meio dele, vocês também são salvos. Se, olha bem no se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. É possível crer em vão? Sim. Se faltar alguma coisa do que Paulo declarou aqui que é o evangelho. Tá certo? Vamos lá. Então, ele continua dizendo, verso 3: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. São as palavras de Paulo aqui aos Coríntios. E Paulo estava falando sobre o risco que eles estavam correndo, porque alguns estavam ensinando em Corinto não ter havido ressurreição. E se você continuar lendo esse capítulo, Paulo vai e explica: se Cristo não ressuscitou, nós continuamos ainda nos nossos pecados e na verdade nós estamos perdidos. Mas que coisa incrível Paulo descrevendo aqui o evangelho. E sempre que anunciamos o evangelho, nós temos que perceber, nós temos que ver a importância de cada um desses elementos. Jesus morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, ele foi sepultado, tá certo? E ao terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos segundo as Escrituras. E Deus, naqueles dias, separou muitas pessoas para serem testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Eu li novamente esse texto, esses dias, e eu estava assim pensando, eu fiquei assim impactado sobre essa reunião que aconteceu, porque Paulo menciona aqui que teve uma reunião que Jesus apareceu de uma só vez para 500 irmãos. Você imagina uma congregação de 500 pessoas e Jesus aparece, se manifesta vivo para todos eles. Que reunião explosiva. Porque, para pensar, quando esses discípulos viram Jesus ressurreto dentre os mortos, olha, se tem jeito para a morte, tem jeito para qualquer outra coisa. Porque hoje tem muita gente que num ditado popular costuma dizer que só não tem jeito para a morte. Mas o evangelho contradiz isso. Porque na verdade tem jeito para a morte. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos compartilhar a sua vida. E quando você tem essa experiência revelada que Jesus, ele ressuscitou dos mortos, então dentro de você brota um tipo de fé, um tipo de confiança que não existe nada que seja difícil demais para Deus fazer. É por isso que eles foram desatados num nível tão poderoso de milagres. E quando nós olhamos para a ressurreição ela é tão importante. Ela é tão importante. A gente sabe que a ressurreição também foi um grande desafio para os discípulos. Nós vamos ver aqui em Marcos, nos capítulos, final do capítulo 15, capítulo 16, nós vamos ver que aqueles discípulos que conviveram com Jesus, e certamente eles vivenciaram todo aquele momento
quando o Senhor Jesus foi crucificado ali, pregado entre os céus e a terra como um sinal de vergonha, na verdade eles vivenciaram aquilo da pior forma possível. Porque ferirei o pastor e as suas ovelhas se dispersarão. Quando o pastor foi ferido, quem Jesus poderia confiar, todo mundo caiu fora. Até o Pedro, que fez juras de fidelidade, verbalmente, ele negou 3 vezes que conhecia Jesus. Não sei quem que é esse cara. Para você ver que eles não estavam lidando só com carne e sangue, mas aquele momento foram momentos extremamente escuros, momentos de densas trevas. Você sabe, quando Jesus estava ali por morrer, né, entre o meio-dia e as 3 horas da tarde, a Bíblia diz que o sol apagou. O dia se fez noite. Terremotos, trovões, relâmpagos, uma coisa louca, né, que estava realmente acontecendo ali. Mas o fato que esses discípulos que conviveram com Jesus, eles tiveram sérias dificuldades para crer que ele ressuscitou dos mortos, mesmo que Jesus tinha pré-anunciado o evangelho para eles. Jesus disse claramente, com todas as letras: olha, é necessário que o Filho do Homem seja maltratado pelos religiosos. Eles vão me espancar. E depois é necessário que ele seja crucificado, que ele seja morto. Mas ao 3º dia ele vai ressuscitar. Aí Pedro, né, ele se interpôs naquela fala de Jesus e disse: não, de jeito nenhum, nada disso vai te acontecer. Jesus disse: para trás de mim, Satanás, porque você não entende as coisas de Deus. Então, o Evangelho é extremamente glorioso, porque ele fala sobre Jesus vestindo os nossos sapatos, assumindo a nossa condição, tomando o nosso lugar, para que nós pudéssemos ser devolvidos ao plano original de Deus e assumirmos a sua condição como filhos. É algo tão glorioso, é algo tão poderoso. Mas a verdade é que aqueles discípulos foram extremamente relutantes, e nós vamos ver aqui no Evangelho de Marcos sobre isso. Mas algo que me chama a atenção quando Paulo faz essa declaração aqui aos Coríntios sobre a importância da ressurreição, porque se você continua lendo, você vai ver que Paulo diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esse mundo, nós somos as pessoas mais infelizes. Queridos, nós precisamos entender. Eu penso que nós ainda sabemos tão pouco sobre a nossa real esperança. Nós ainda discernimos tão pouco o que é que nos foi dado. É interessante, aqui nessa carta de Coríntios, lá no início da carta, alguns irmãos estavam meio que discutindo, brigando por preferências de líderes. Um estava falando assim: eu sou de Paulo, outro estava dizendo: eu sou de Pedro, né? Outro estava falando: não, de os mais espirituais, não, eu sou só de Cristo. Né? Aí Paulo vai falar assim: que besteira, gente, para com isso, tudo é vosso. Seja Paulo, seja Pedro, seja Cristo, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Em outras palavras, o que Paulo estava dizendo para eles: sabe, tudo que Pedro viveu como discípulo pertence a você também. Sabe que tudo que eu, Paulo, tenho vivido como discípulo, todo tipo de experiência sobrenatural com Deus, isso pertence a você também. E com respeito a Cristo, você pode entender isso: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, nos foi dada a possibilidade de viver uma vida tão sobrenatural. E às vezes nós estamos vivendo num plano natural, nos comparando pessoas com pessoas, né? Disputando quem que é o mais bonzão.
Mas o Evangelho nos tira de toda essa meninice, de toda essa infantilidade, para a gente realmente viver uma vida completamente transformada, uma vida ressuscitada, né? Uma vida no sobrenatural. E Paulo, então, ele fala, olha, o Evangelho que eu vos preguei, olha, não deixa perder nada desse Evangelho. É importante entender que Jesus morreu pelos nossos pecados. Eu não sei se você já fez essa pergunta. Por que quando Jesus morreu pelos nossos pecados, a Bíblia diz que ele foi, então, sepultado? E ele só veio a ressuscitar quando? No terceiro dia, sim ou não? 3 dias. Por que 3 dias? Eu penso até dentro de um plano natural, né? Talvez se Jesus tivesse morrido e ressuscitado 1 hora depois, será que até dentro de um aspecto clínico isso não poderia gerar muitas questões, muitas dúvidas? Como o cara 3 dias enterrado. Ou seja, isso aí tinha que ser um assunto fechado. Ele realmente morreu. Teria que se tornar inquestionável isso, que ele realmente morreu, né? O espírito, a palavra morte significa o quê? Separação, né? O corpo dele estava ali num túmulo, depositado num túmulo, e o espírito dele, a Bíblia diz que foi para uma região espiritual chamada Hades, o porão dos mortos. E Jesus tinha proclamações extremamente importantes a fazer naquela dimensão. Existem muitos segredos aqui, não é? Mas 3 dias, queridos. É interessante, a Bíblia tem um segredo sobre o terceiro dia. Não sei se você já observou isso. Essa expressão terceiro dia se tornou uma expressão que vem sendo anunciada profeticamente, apontando para a ressurreição, muitas maneiras. Se você pega na criação no terceiro dia, é interessante, a porção seca apareceu e então começou a brotar vida da terra, apontando para a ressurreição. Se você pega na experiência de Abraão, Deus apareceu para Abraão e chamou Abraão para se identificar com ele. E disse, sabe esse filho que você ama? Me entrega esse filho em um sacrifício de holocausto, onde a vítima seria picada e queimada. E a Bíblia diz então que Abraão acorda bem cedo, de madrugada, e ele vai procurar o lugar que Deus escolheu para que aquele sacrifício fosse feito. E a Bíblia diz então que Abraão caminhou 3 dias com Isaac. Eu acho que foram os 3 dias mais difíceis da vida de Abraão. Ele estava caminhando com Isaac. Isaac não sabia, mas Abraão estava carregando dentro de si uma sentença de morte para o próprio filho. E ele seria a pessoa que levantaria o cutelo. 3 dias. 3 dias. Mas quando chega ao terceiro dia, Abraão acha o lugar do sacrifício. Curiosamente, Jerusalém, né? No Monte Moriá. Deus tem um mistério ali com aquela terra. E ali, naquele terceiro dia, Deus proveu o cordeiro. Isaac lhe foi devolvido como se ele tivesse voltado das cinzas. No terceiro dia. Quando você pega a aliança que Deus fez com Israel, Êxodo capítulo 19, Deus disse assim, olha, vou fazer uma aliança com vocês. E para a gente ratificar essa aliança, eu vou aparecer. Eu vou me manifestar, eu vou me revelar a vocês. Mas tem uma coisa, vocês precisam se santificar. 1, 2, 3. E no terceiro dia, eu vou aparecer. E no terceiro dia Deus veio.
A Bíblia diz que o monte tremeu. Deus falava por meio de trovões. O povo estava em pânico. Por quê? Como diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, a lei foi o ministério da morte e da condenação. Eles não podiam, na manifestação de Deus, eles não podiam ouvir a voz de Deus. Eles tapavam os seus ouvidos de tanta convicção de pecado. Mas Deus veio no terceiro dia. Se você ler os profetas, por exemplo, Oséias, você vai ver lá no capítulo 6, ele dizendo, depois do segundo dia, eu vou restaurar vocês. E no terceiro dia, vocês serão levantados, erguidos e viverão na minha presença. Então tem algo interessante. Por que eu estou dizendo essas coisas sobre 3 dias? Porque esses 3 dias são extremamente importantes. Esses 3 dias, eles não foram determinados de uma forma descuidada, não. Eles não fazem parte de um vácuo, de um intervalo sem significado, não. Eles foram planejados. E eles apontam para momentos extremamente difíceis, que todas essas pessoas que como figura fizeram parte da revelação disso, viveram. Os 3 dias para Abraão com Isaac, 3 dias que várias vezes isso foi um sinal para que Israel pudesse enfrentar um período às vezes de dor, de reprovação, de disciplina. Pensa sobre os discípulos. Os discípulos, eles viveram tudo que viveram com Jesus. Ouviram tudo que ouviram. Não, aqueles caras chegaram num ponto, eles viram Jesus voando. Eles viram Jesus andando sobre as ondas de um mar bravio. Os caras ficavam pensando assim, quem que é esse cara? Tipo assim, ninguém pode com ele. Nós podemos esperar, a restauração de tudo. Mas só tem que as coisas na mente daqueles discípulos estavam sendo processadas ainda de uma maneira diferente. Eles ainda não tinham uma mente iluminada para compreender as escrituras sagradas. E essa é a nossa questão, A gente pensa que Deus vai fazer, e vai mover, e vai agir muito de uma maneira que a gente idealiza dentro da gente. Mas o Evangelho, ele quebra todas as nossas ilusões. Você sabe, quem ilude, desilude, Então aqueles discípulos, depois de viverem tudo aquilo, de repente, Jesus é morto por morte de cruz. A morte mais horrenda, mais vergonhosa que um ser humano poderia vivenciar. E aí, 3 dias. Você vê, houveram discípulos que eles já estavam indo embora para viver outra vida. Aqueles que estavam no caminho de Emaús falaram, acabou. Vamos pensar outra maneira de viver a vida. Porque aquilo foi só uma ilusão. Foi um momento tão incrível que a gente pensou que nunca ia terminar, mas acabou. Acabou, porque 3 dias não tem como mudar isso. E aqueles discípulos, todos eles foram extremamente relutantes para deixarem de crer em vão. Você está entendendo? Se você crê que Jesus morreu pelos seus pecados, beleza. Mas se você não crê na ressurreição, você colocou tudo a perder. Tudo a perder. Porque a ressurreição é a evidência que o sacrifício que Jesus fez por mim e por você atendeu a todas as demandas da justiça de Deus. Se ele tivesse um pecado que fosse, ele não teria ressuscitado. Jesus ressuscitou dos mortos por uma razão específica. Ele não morreu porque ele tinha pecado.
Ele morreu porque os nossos pecados foram colocados sobre ele. Por isso a morte não tinha pega nele. Por isso que ele foi lá nos lugares mais baixos, nas regiões inferiores, né? Ele foi lá congelar o inferno. Ele foi lá abrir uma tumba cósmica. Sabia? Uma tumba, o Hades é uma tumba cósmica. A humanidade estava presa naquele lugar, nos portões do inferno. E Jesus foi lá, passa a chave para cá. E entregou a chave para mim, para você, igreja. Que coisa maravilhosa. Mas, queridos, 3 dias. E isso é tão importante, isso é um dos fundamentos. Olha para vocês verem como o próprio Jesus falou sobre esses 3 dias. Jesus se manifestou aos religiosos da sua época como o sinal de Jonas. Como Jonas ficou, aí, olha, Jesus fala uma coisa a mais. Como Jonas ficou, lá em Mateus, como Jonas ficou 3 dias e 3 noites. Fala comigo, 3 dias e 3 noites. Como ele ficou no ventre de um peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. E aí, eu não me esqueço, acho que eu já contei isso para vocês, o dia que eu evangelizei o nosso guia lá na Jordânia, né? Porque ele queria me evangelizar lá com o Corão. Ele tinha a Bíblia também dentro da mochila dele. Ele abriu a Bíblia e ele leu esse verso para mim. E depois leu também o verso de Marcos. Porque ele falou sobre o sinal de Jonas, 3 dias e 3 noites. E depois ele leu que Jesus, ele foi sepultado um dia antes do sábado. E ele me perguntou, então, que dia da semana Jesus morreu? Foi a pergunta que ele me fez. Porque se eu respondesse para ele que Jesus morreu numa sexta-feira, como a maioria dos cristãos pensam que é assim, tudo bem, cada um. Eu só acho que existem escrituras que nós não podemos perder. Nós não podemos deixar escapar. Foi o questionamento dele comigo. Ele veio contra o fundamento do Evangelho. Porque se Jesus morreu numa sexta-feira, conta 3 dias e 3 noites. Alcança? Quem sabe fazer conta? Não fecha. Só tem que, quando ele me perguntou, graças a Deus, eu já tinha estudado esse assunto. Eu falei, não, Jesus morreu numa quarta-feira. Mas, e esse um dia antes do sábado? A Bíblia não fala sexta-feira. A Bíblia poderia falar sexta-feira, mas fala um dia antes do sábado. Porque existem vários tipos, pelo menos 5, 7 tipos de sábado na Bíblia. E esse sábado que a Bíblia estava se referindo era o próprio feriado da Páscoa em si. No hebraico eles chamam de Gadol Shabbat. Então era o feriado da Páscoa. Jesus morreu no dia da preparação, como está escrito lá. E assim que ele morreu, porque a morte de Jesus foi tão rápida que surpreendeu até o Pilatos. Quando José de Arimateia foi requerer o corpo de Jesus para enterrá-lo, Pilatos, peraí, como assim? Não é possível que ele já morreu. Na verdade, Jesus não morreu com as dores da crucificação. Ele morreu porque os nossos pecados caíram sobre ele. A morte de um crucificado era uma morte lenta. O crucificado morria literalmente por asfixia. Tanto é que quando demorava a morrer demais, além do que eles queriam, o que eles faziam? Quebravam as pernas, porque a pessoa, para respirar, ela precisa apoiar o peso do corpo nos pés e nas mãos, nos cravos, levantar para respirar. Quando ele não conseguia mais fazer isso, ele literalmente morria afogado, com o pulmão cheio de água.
Mas houve, o que Pilatos faz? Chama o centurião responsável pela crucificação. E aquele centurião, ele foi uma testemunha que Jesus realmente morreu. Só mediante o testemunho do centurião que Pilatos então libera o corpo de Jesus para ser sepultado. Então José de Arimateia sepulta o Senhor Jesus um dia antes do sábado. Ele foi a provisão perfeita e antecipada para todos os nossos pecados. Então, aquele feriado, literalmente foi uma quinta-feira. Se você pega, Jesus morreu 3 horas da tarde, na quarta-feira. Quando você vai para a quinta, então 24 horas. Quando você vai para a sexta, 24 horas. Quando você vai para o final do Shabat semanal agora, 24 horas. Tanto é que as mulheres que foram levar especiarias para ungir o seu corpo, elas só puderam comprar as especiarias na sexta, depois do grande sábado, do Gadol Shabat. Então, no final, quando termina o sábado semanal, elas vão então pela madrugada, e aí começa Marcos capítulo 11. Quando elas chegam lá, elas tinham assim uma pergunta dentro delas, porque elas tinham visto onde Jesus tinha sido colocado. Quem é que vai remover a pedra para a gente ungir o corpo dele? E quando elas chegam então, no domingo, que é o primeiro dia da semana, Jesus já tinha ressuscitado. Não fala exatamente, não é que ele ressuscitou domingo cedinho, não. Ele ressuscitou no final do sábado semanal, quando completou os 3 dias. Ali a pedra já tinha rolado. Como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, Jesus ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra. Foi interessante quando eu falei para ele, o cara que eu estava evangelizando lá na Jordânia, eu falei para ele: olha, você está confundindo o sábado semanal com o sábado festivo. E ele conhece. Ele queria dizer: olha, como que você pode crer num evangelho que está se contradizendo? Que fala que Jesus ficou 3 dias e 3 noites, mas na verdade não ficou. Ele queria colocar uma pulga atrás da minha orelha. Eu pus um caminhão de pulga atrás da orelha dele. A partir dali ele não falou mais nada. Ele até puxou o Corão da minha mão, que eu dei uma olhada naquele. Pensa num negócio mal escrito. Mas, queridos, o evangelho é poderoso. 3 dias e 3 noites. E nesse tempo estava acontecendo a maior revolução do universo, uma mudança de alianças. E quando você muda a aliança, você muda o sacerdócio. Tanto é que Jesus, ele era do sacerdócio segundo a ordem de Levi? Não, ele era segundo a ordem de Melquisedeque. Quando muda o sacerdócio, muda a lei. Por isso, queridos, que a nova aliança não é um remendo que Deus tentou fazer na antiga. É algo completamente novo. E a partir daí, todos que colocaram a sua fé em Jesus estão sendo reunidos no seu corpo. Ele foi o último Adão. Assim como o primeiro Adão foi criado e Deus tirou da sua costela a sua esposa, o Senhor Jesus foi ferido do lado direito para que a igreja nascesse. E nós somos, na verdade, uma nova raça, queridos. Nós somos uma nova criação, uma nova raça. Porque Adão, ele recebeu a vida de Deus quando Deus soprou fôlego de vidas nas suas narinas. Mas eu e você recebemos um sopro distinto. Nós recebemos o sopro do Espírito de vida e ressurreição. É por isso que Paulo ensina em 1 Coríntios que o primeiro homem foi alma vivente, mas o último espírito vivificante. Que coisa poderosa. E se você vai aí para Marcos 11, para a gente terminar aqui a nossa meditação, você pode
conferir o que eu estou pregando para você aí no final do capítulo 15, mas aqui agora, entrando no capítulo 16, a Bíblia fala: havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a quem? A Maria Madalena. É interessante isso. Jesus não apareceu a nenhum daqueles discípulos que nós talvez consideramos como os favoritos dele, né? Mas ele aparece a Maria Madalena. Olha o detalhe: da qual tinha expulsado 7 demônios. Que coisa! Aqui, queridos, Jesus estava restaurando o ministério profético da mulher. A primeira pessoa, falando dos discípulos de Jesus, a levar a mensagem mais... Não existe uma mensagem mais profética do que a mensagem da ressurreição. Primeira pessoa a levar a mensagem da ressurreição, essa mensagem profética, foi Maria Madalena. E ela diz, o texto diz: e partindo ela foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Olha o estado dos caras, vivendo os 3 dias, né? Sabe aqueles dias que parece que o inferno venceu, as promessas não se cumpriram? Às vezes a gente passa ou não passa momentos assim. Mas deixa eu te dizer, tem um terceiro dia. Deixa eu te dizer uma coisa: a morte teve prazo de validade. E Deus estabeleceu aqui 3 dias. Existem muitos processos que nós podemos viver, que Deus vai nos fazer passar pelo Evangelho. Na verdade, tudo que Deus faz mesmo na vida de uma pessoa, na vida de um ministério, passa pela morte. E morte comprovada, morte atestada. Mas se nós estamos nele, tem prazo de validade. No momento certo, nós vamos vivenciar o espírito de vida e o espírito de ressurreição. Então, esses discípulos aqui, eles estavam tristes e choravam. Como eu disse, a maneira que eles viveram aquela experiência com Jesus foi difícil, porque você pode pegar os discípulos, o único que ficou lá diante da cruz, lá com Jesus, foi quem? Foi João. O resto vazou. 3 palavras definem os discípulos: negadores, traidores e desertores. Você vê, se Jesusinho passou por essas coisas, imagina eu e você, né? Eles viveram isso, Jesus viveu isso, né? Negadores, desertores e traidores, literalmente. Por que estavam tristes e choravam? Não era só que a expectativa, a esperança, tudo desmantelou. Tinha culpa misturado nessa coisa. Pedro foi aquele cara que, quando cruzou o olhar com Jesus, seguindo Jesus já de longe, a Bíblia diz que depois que ele negou Jesus, ele saiu para chorar amargamente. Irmãos, olha, se Jesus não me sustentar e não te sustentar, nós vamos pegar esse mesmo caminho. Mas graças a Deus que o maior é aquele que está em nós, que é aquele que está no mundo. Não é verdade? Não estamos debaixo da lei, mas da graça. E é exatamente por isso que o pecado não vai ter domínio sobre a minha vida e nem sobre a sua vida. E aí, eles tristes choravam. Maria Madalena vai lá com a mensagem da ressurreição. Como, eu acho que talvez eles também pensaram assim: como que Jesus falou com elas e não falou com a gente? Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Depois ele aparece para os 2 discípulos de Emaús, que eu nem vou entrar aqui. E os discípulos voltam na mesma tacada, falam: nós vimos o Senhor, ele está vivo. A Bíblia diz também: não acreditaram. Está escrito assim, ó: depois disso Jesus manifestou-se em outra forma. Jesus já tinha um tipo de corpo espiritual incrível. Passava pela parede, tinha essa forma, outra forma. Tanto é que Jesus estava do lado deles, pregando a Bíblia inteira para eles, tudo que as Escrituras falavam a respeito dele, e eles não o reconheceram.
Não, o coração ardeu, queimou o coração. Mas agora era necessário que uma experiência de fé, porque era um corpo espiritual. Eram palavras de vida, eram palavras espirituais. Então, diz assim: depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam a caminho do campo, e indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes dois eles não deram crédito. Aí veio o seguinte, para a gente terminar aqui nossa meditação. Finalmente, fala comigo, finalmente. Verso 14. Jesus apareceu aos 11. Judas já tinha ido para o saco. Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa. Sabe o que é a mesa? A mesa é a comunhão. Quando você não entende a cruz, você precisa da mesa. Você precisa da comunhão. Por que nós estamos aqui? Para entender melhor o que foi feito por nós, o que amorosamente foi feito por nós. Por isso que a nossa reunião é uma reunião sagrada, né? E a gente precisa entender que comunhão é compartilharmos uns com os outros aquilo que temos visto e ouvido do Senhor. Então, finalmente, Jesus apareceu aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração. Olha que coisa, irmãos, que situação. Situação aqui. O que vocês acham? A experiência de você ver Jesus é pouca coisa ou muita coisa? Será que tem uma experiência mais gloriosa do que você ver Jesus? Mas era uma experiência, apesar de ser gloriosa, eles estavam envergonhados. Eles não tinham menor brechinha para se gabar daquilo. Eu vi o Senhor. Porque Jesus apareceu para eles, sabe por quê? Não porque eles eram crentes, mas porque eles eram incrédulos. Aquela foi uma experiência necessária, que na verdade humilhou, confrontou a dureza de coração daqueles discípulos. E aí o texto continua dizendo: porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Você pega Maria Madalena, os discípulos de Emaús, esses irmãos eram irmãos que tinham um alto testemunho na comunidade dos discípulos. Mas aqueles discípulos, não, acho que eles estão assim, viajando na maionese. Olha, não existe nada que ofende mais Jesus do que a incredulidade. Você quer entender uma coisa que dói o coração? É como um pai, que o filho olha para o pai e não acredita que o pai vai alimentar ele. Credulidade é uma ofensa, né? E por isso Jesus censurou a incredulidade deles e a dureza de coração deles. E aqui então eles vivem essa experiência de nascer de novo. Você vê que a ênfase aqui nesse final, Jesus queria o quê? Ativá-los para o chamado deles. Jesus estava por fazer uma convocação, dar aos discípulos a comissão de pregar o evangelho a toda criatura. Mas como que Jesus ia chamar eles para pregar o evangelho se eles não criam no evangelho? Porque quando eles não criam, enquanto não criam na ressurreição, estavam crendo em vão. Eles só puderam ser comissionados a pregar o evangelho depois que creram na ressurreição. E aí o texto diz: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer é uma opção, tá? Quem porém não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Você não tem que correr atrás de sinal. Se você viver essa vida de fé, os sinais eles te acompanham. E o texto diz: em meu nome expulsarão demônios. Primeira coisa clara:
vocês têm toda a autoridade para expulsar demônios. O diabo foi vencido. E como igreja nós precisamos demonstrar isso. Jesus se manifestou em carne para desfazer as obras do diabo. Expulsem demônios, queridos. Essa semana eu fui orar por uma pessoa enferma, expulsei demônio. Muitas vezes você acha que está lidando com uma mera enfermidade, mas ali existe um espírito de enfermidade trabalhando. Nós carregamos essa prerrogativa, a prerrogativa de toda a autoridade nos céus e na terra. Amém. Para expulsar demônios. E ele continua dizendo aqui: falarão novas línguas. Conte com a ajuda do Espírito Santo. Momentos que você nem sabe como orar, o Espírito Santo te ajuda. Você vai ter a cooperação do Espírito Santo em todos os sentidos. Sabe por quê? É incrível nós carregarmos a missão de pregar esse evangelho. Esse livro é diferente de qualquer outro livro. Porque quando você prega o evangelho, você tem a cooperação do Espírito Santo com você. À medida que você prega, ele confirma o que você prega com sinais, com prodígios, com maravilhas. Ele continua dizendo: pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não vai te fazer mal. Ou seja, você pode contar com o Espírito Santo que vai te livrar de ciladas. Entende o que eu estou dizendo? Quando você assenta no seu coração, dá esse propósito à sua vida: eu vou ser um homem, vou ser uma mulher comprometida em pregar o evangelho. Oposição vai se levantar contra você. De alguma forma, você vai ter que lidar com a astúcia da serpente e com pessoas que às vezes vão querer te envenenar. Mas Deus vai te dar livramento para todo tipo de armadilha que você tiver que enfrentar. E ele fala: e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Você vai carregar a prerrogativa não só de ter saúde para você, porque Paulo fala lá em Romanos, né? O mesmo Espírito que ressuscitou o corpo de Cristo, ele opera nos nossos corpos para nos manter saudáveis. Romanos capítulo 8, verso 11. Mas mais do que isso, nós vamos transbordar, nós vamos impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. É uma questão, queridos, de crer na palavra, de seguir a palavra. É uma questão de ser ousado. Muitos de nós vão fazer porque a gente tem medo de pagar mico, né? E se eu impor as mãos e não for? Mas e se for? Perdeu a chance. E aí o texto diz: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, sentou-se à direita de Deus, e eles foram e pregaram por toda a parte. Pregaram por toda a parte. Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Queridos, isso aqui é o que está valendo para a gente.